Quando a gente olha uma rede de transporte de informações, tipo rede de computador aí, a um nível maior, isso aqui a gente chama de backbone, ou espinha dorsal da rede. Isso aqui corresponde só à rede das instituições, tipo a FCM e outras instituições de ensino do território nacional. Que elas estão interligadas por cabos aí, que geralmente são fibra ópticas, né? E a gente pode olhar aqui, ó, alguém que está no Acre, Rondônia, Paraná, aqui, Rio Grande do Sul. Olha só, o tráfego bem alto. E se a gente for procurar aqui qualquer acesso, se a gente estiver dentro do FSM, que vai estar sugerindo que esteja ligado aqui dentro do Rio Grande do Sul, né? Ou em algum local aqui, correspondente aqui dentro desse nó. Não tem o FSM explicitamente aqui. Mas se ela for se comunicar com algum dispositivo que esteja vai Espírito Santo aqui, ó. Tem um local qualquer. Conseguem traçar diferentes rotas para chegar até o Espírito Santo. Pode ser que seguir por essa rota que eu vou traçar primeiro aqui para Santa Catarina, depois para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, depois para o Espírito Santo, pareça ser a mais lógica, porque aqui no mapa está mais próxima, né? Para nós, a nossa impressão que dá mais próxima. Pode ser que tenha uma rota tumultuada aqui no meio, que já esteja saturada, com uma taxa de dados mais alta ou próxima do limite que ela atinge. E a gente pode escolher uma outra rota, e isso é feito automaticamente pela rede, pelos roteadores da rede, que entendem a camada de rede e gerenciam e localizam os destinos dos pacotes. Ele poderia enviar primeiro para o Paraná aqui, depois para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, depois para o Espírito Santo. Seria uma outra alternativa, desviando Santa Catarina. Se supomos que caiu uma bomba atômica aqui e acabou e não existe mais isso aqui, ou acabou a luz simplesmente, não está operando. Uma outra opção seria Paraná. Depois do Paraná, ele poderia ir lá para o Distrito Federal, depois para Minas Gerais, depois para Bahia, chegando no Espírito Santo também. Alternativamente, se o Distrito Federal caiu fora do caminho, ele poderia de São Paulo ir para Minas Gerais direto, e depois para Bahia, depois para o Espírito Santo. Existem diversas alternativas dentro de uma rede de backbone, e que, se vocês olharem, praticamente todos os nós aqui estão ligados a mais do que dois pontos. Se olharem cada nó aqui, que corresponde a uma central de roteamento, aqui essa do RS deve ficar em Porto Alegre, na URGS, muito provavelmente. A SC deve ficar na UFSC ou alguma coisa assim. E ainda mais, que a gente não observou aqui, é que existe esse monte de nuvenzinhas aqui, vocês viram aqui em volta? Esse monte de nuvenzinha aqui são pontos de troca de tráfego em que se está conectado com locais fora da rede das universidades, dessa rede de ensino RNP. Significa que, adicionalmente, aqui, em todos esses pontos aqui, a rede ainda é interconectada com a rede comercial e internet fora. São pontos de troca de tráfego externos. Então, pode ser ainda assim que exista uma condição na qual se queira rotear um pacote, a rota mais fácil seja Santa Catarina, enviar para esse ponto de troca PTT-SC aqui e chegar por outra rede operada por outras instituições a uma volta que chegue direto aqui no PPT Bahia e chegue aqui no Espírito Santo. Que não está representado aqui porque está fora da administração dessa rede. Da mesma forma que também qualquer dispositivo aqui dentro, se eu estou aqui no RS e quero acessar algum serviço, Globo.com, YouTube, qualquer outro serviço que não pertence a essa rede, que muito provavelmente ele vai ter a opção de enviar para por qualquer rota aqui, para sair por um ponto de troca de tráfego para outra rede comercial, ou talvez em alguma situação seja mais rápido enviar direto para esse ponto de troca que está mais próximo, e esse ponto de troca por outras redes comerciais chegarem ao mesmo destino. Supomos lá, YouTube, chegar no servidor do Google que suporta o YouTube. E todas essas escolhas de quantos caminhos diferentes eu poderia chegar, elas podem se alterar de forma dinâmica e a rede vai se reconfigurar de forma dinâmica. De forma que, normalmente, se a gente fosse olhar, aqui é um exemplo, ó, entre Piauí e Maranhão, aparentemente falhou aqui ó, a interconexão. Pelo jeito caiu a rede aqui, como o Eduardo falou ali, em algum lugar longe lá, como é que você falou ali, Eduardo? Um lugar muito distante, um reino tão distante que ninguém sabe onde é, rompeu uma fibra lá e a internet vai ficar lenta.
mas ainda assim é possível, muito provavelmente, estabelecerem conexão através de qualquer outro nó em comum aí. Maranhão pode ser por Piauí, Pernambuco, Alagoas ou algum outro volta que se consiga fazer aqui, se consegue ainda trocar dados entre dois pontos através de outros pontos intermediários. Sim, eu vi que tinha um tracejado ali, eu até ia comentar contigo que seria possivelmente uma das fibras rompidas, que foi onde tu falou agora. Eu lembro da choradeira que dava, né? Na verdade, na FSM ali, quando tinha algum problema em alguma fibra em volta. Credo. Ah, sim, pode acontecer, porque o serviço de internet hoje em dia pode faltar água, mas não pode faltar internet, né, para várias coisas. Eu lembro que chegava a ter 20, 30 chamadas de lentidão lá, simplesmente não tinha o que fazer, só ia fechando um atrás do outro, né? Já nem ia mais. Pode acontecer. E olha só, isso aqui nós estamos falando a nível nacional, mas dentro da própria FCM também tem uma rede, no formato de um anel, em que se consegue a conectividade em alguns prédios por mais de um lado. Caso rompa uma das partes principais, ainda se consegue achar rotas alternativas também. Então, isso são diversos níveis diferentes de hierárquicos. Existem estruturas redundantes com nós, com caminhos redundantes na rede aí. Então, para hoje em dia a gente ficar sem acesso à internet mesmo, é porque aconteceu mais de uma falha em algum lugar. Ou então a falha foi aqui no início da rede, né? Próximo da gente, onde não tem dois caminhos alternativos, né? Aqui eu sair da minha casa tem um cabo só, não tem dois caminhos alternativos para chegar à internet por dois, se tiver um problema, né? Mas, bom, então, tudo isso aqui só porque eu comecei a discutir como é entrega e encaminhamento dos pacotes, né? Que essa rede aí, essa possibilidade de ter redes com mais caminhos, eles correspondem a os dispositivos intermediários terem capacidade de entender, principalmente o protocolo IP, que corresponde à camada de rede aqui no meio. E aí eles conseguem escolher diferentes caminhos de acordo com a localização em que o destinatário vai estar no pacote, de acordo com cada pacote. Outra coisa que eu também não tinha comentado é que até a camada de rede aqui, cada pacote é entregue individualmente e a camada de rede não entende a relação entre vários pacotes sendo entregues. Para ela, cada pacote é como se fosse uma carta independente, ela não sabe o que tem dentro. Quando eu abro um software no meu computador, e vocês estão vendo o Zoom aqui comigo agora, o meu computador, na camada de aplicação dele, sessão e transporte, ele estabelece relações entre os vários pacotes. Se vocês estão vendo o meu vídeo agora ouvindo minha voz, estão sendo mandado aí dezenas de pacotes por segundo. Esses dezenas de pacotes eles têm que ser relacionados no receptor para que vocês consigam reproduzir o som aí, o vídeo aí, ver a minha imagem agora. E essa tarefa aí a camada de rede não entende, ela entrega cada pacote como se fosse um único pacote separado de tudo no resto do mundo. Olha que nos poucos segundos que a gente conversou aqui, ó, nos 15 segundos deu 3.000 pacotes. E bastante coisa. 3.094 pacotes dividido por 15,43 segundos. 200 pacotes por segundo é bastante coisa. Mas até a camada de rede, que eu falei que faz o roteamento, ela não sabe a relação entre os pacotes que tem em cima. O que é feito é que na camada tanto de transporte como de sessão aqui, que o transmissor vai fracionar um dado que ele quer enviar, não seria, por exemplo, um streaming de vídeo, em diversos pacotes pequenos, e o receptor vai remontar esses pacotes na sequência que eles foram sendo recebidos, ou ajustando a sequência, para que quando forem exibidos vocês não escutem as minhas sílabas trocadas aí do meu áudio, não vejam minha câmera ir para frente e voltar, né, no vídeo. Então, outra coisa é que a camada de rede não enxerga essa relação entre pacotes. Cada pacote é um pacote único, como se fosse realmente uma carta, que não tem número de sequência para a rede, é tudo a mesma coisa. Todos eles são tratados de uma forma uniforme.